Olá pessoal, aqui professor Belmiro, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar e aplicar as relações entre os coeficientes de uma equação algébrica e suas raízes, chamadas relações de Girard. Então vamos ver as relações de Girard. Primeira situação para a equação do segundo grau. Na equação do segundo grau nós temos que ax2 mais bx mais c, na forma fatorada, é igual a A que multiplica x menos x1, x menos x2. Relembrando ali, naquela aula sobre equações, onde a gente escreve um polinômio na forma fatorada, em que o A é diferente de zero, o coeficiente A aqui é diferente de zero, e x1 e x2 são as raízes da equação, ou do polinômio. Então, a forma fatorada da equação ax2 mais bx mais c é A que multiplica x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. Então, agora nós vamos multiplicar esses dois parênteses aqui. Então, vamos repetir aqui a equação do segundo grau, repetir o A e multiplicar x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos x2 dá menos x2x, menos x1x dá menos x1x e menos x1 vezes menos x2 dá mais x1, x2. Agora nós vamos colocar em evidência aqui o x, que é comum, e o sinal negativo também. Entre esses dois termos aqui eu tenho menos x, que é fator comum. Então, ax2 mais bx mais c vai ser igual a que multiplica x2 menos x1 mais x2, daqui, porque quando eu dividir menos x2, x dividido por menos x, que está em parênteses, fica o x2. E menos x1, x dividido por menos x, fica o x1. Eu apenas coloquei em ordem x1 mais x2 aqui. Então, esses dois sinais colocados em evidência vai ficar positivo dentro do parênteses. E o x colocado em evidência ali no lado direito. E mais x1 vezes x2. Barbadinha. Agora nós vamos dividir todos os dois lados por A. Então vai ficar ax2 dividido por A fica x2, bx dividido por A fica b sobre ax, e c dividido por A fica c sobre A. E A que multiplica todo esse polinômio dividido por A vai cancelar o A, sobrando x2 menos x1, x2x mais x1, x2. Então o que a gente tem aqui? Agora nós temos uma igualdade de dois polinômios. Então, se dois polinômios são iguais, então os coeficientes dos termos de mesmo grau são iguais. Lembra dessa relação? Então, veja, o coeficiente do x2 aqui é 1 e o coeficiente do x2 aqui também é 1. Então, 1 é igual a 1. O coeficiente do x aqui é b sobre a e o coeficiente do x aqui é menos x1 mais x2. Então, eu posso escrever que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Multiplicando por menos 1 aqui vai ficar negativo no b sobre a. Então, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. E o c sobre a, que é o termo independente, é igual a x1 vezes x2, ou seja, x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então, essas aqui são as relações de Girard para uma equação do segundo grau. Que são relações já conhecidas desde o 8º ano, ou 9º ano, quando a gente estuda a equação do segundo grau, as relações entre as raízes e coeficientes. Barbadinha. Agora vamos ver para a equação do terceiro grau. Então, a equação do terceiro grau, ax3 mais bx2 mais cx mais d, considerando o a diferente de zero, e x1, x2 e x3 as raízes. Então, na forma fatorada vai ser a que multiplica x menos x1, x menos x2, x menos x3. Sempre x menos as raízes. Então, vamos desenvolver aqui fazendo o produto aqui entre esses três parênteses. Primeiro eu estou multiplicando esses dois aqui eu estou repetindo. Então, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos x2 dá menos x2x, menos x1x dá menos x1x, menos x1 vezes menos x2 dá mais x1, x2, que multiplica x menos x3. Agora nós vamos multiplicar esse polinômio que está aqui dentro por esse x menos x3. Então vai repetir o A, fazendo o produto, x2 vezes x dá x3, x2 vezes menos x3 dá menos x3, x2, x2x vezes x dá x2x ao quadrado, negativo, porque aqui é menos, e menos x2x
vezes menos x3 vai dar mais x2, x3x, menos x1x vezes x dá menos x1x ao quadrado, menos x1x vezes menos x3 dá mais x1, x3x, x1, x2 vezes x dá x1, x2x, e x1, x2 vezes menos x3 dá menos x1, x2, x3. Barbadinha. Veja que nós fizemos exatamente o que a gente fez para a equação do segundo grau, eliminamos os parênteses. Agora nós vamos dividir tudo por A, os dois lados por A, reduzir os termos e igualando os coeficientes. Tá? Então, dividindo tudo por A, aqui vai ficar x3 dividido por A fica x3, aqui vai ficar b sobre ax2, aqui c sobre ax e aqui d sobre A. E aqui o A vai desaparecer, sobrando todo esse polinômio aqui. Tá? E o que a gente já fez? Já colocou em evidência os fatores comuns. Veja que aqui ó, eu tenho menos x3, x2, tá? Depois menos x1, x2 e menos x2, x2. Então eu tenho aqui o x2 em evidência nesses três termos e o negativo também. Então eu coloquei o negativo e o x2 em evidência, que multiplica x3 mais x2 mais x1, ou x1 mais x2 mais x3. E agora eu tenho termos que tem como termo fator comum o x. Ó. Então aqui eu tenho x2, x3x, x1, x3x e x1, x2x. Eu colocando o x em evidência, que multiplica x1, x2, e multiplica mais x1, x3 e mais x2, x3. E o termo independente, que é o menos x1, x2, x3. E agora, igualando os coeficientes, o coeficiente do x3 é 1 e aqui também é 1. E o coeficiente do x2 aqui é b sobre a. E aqui é menos x1, x2, x1 mais x2 mais x3, multiplicando por menos 1 aqui, então vai ficar x1, x2, x3 igual a menos b sobre a. E aqui eu tenho como coeficiente do x, o x2, x1, x2, x1, x3, x2, x3. E o coeficiente do x aqui é c sobre a. Então, o x1, x2, x1, x3 mais x2, x3 é igual a c sobre a. E por fim, menos x1 vezes x2 vezes x3 é igual a mais d sobre a. Multiplicando por menos 1, o x1, x2, x3 é igual a menos d sobre a. Então essas são as relações de Girard para uma equação do terceiro grau. Vejo que é bem fácil de gravar aqui. Tá? Eu sempre vou ter aqui ó, a soma das raízes como menos b sobre a. Tá? O produto das raízes tomadas duas a duas, combinando todas as elas, x1 com x2, x1 com x3 e x2 com x3, é c sobre a. E o produto das três raízes, que é menos d sobre a. E o sinal vai invertendo, vai trocando. A primeira sempre começa com menos b sobre a, depois mais c sobre a, menos d sobre a, e assim por diante, conforme o grau do polinômio. Veja para o polinômio do quarto grau. No quarto grau nós temos esse polinômio aqui, ó. Veja, eu tenho 4 fatores aqui, com x1, x2, x3 e x4 como sendo as raízes. Então, dividindo por A, desenvolvendo e igualando os coeficientes, nós vamos obter x1 mais x2 mais x3 mais x4 menos b sobre a, como a gente encontrou antes, quer dizer, a soma das raízes menos b sobre a. O produto das raízes duas a duas, ó, x1 com x2, mais x1 com x3, x1 com x4, x2 com x3, x2 com x4, x3 com x4 é c sobre a. Tá? E agora a soma dos produtos das raízes tomadas 3 a 3 é menos d sobre a, e o produto das 4 raízes é e sobre a. Tá? Então essas são as relações de Girard para a equação do quarto grau. Tá? Então vocês vejam que existe uma lógica aqui. Se nós fizéssemos do quinto grau, ia ser a soma aqui, menos b sobre a, o produto das raízes tomadas 2 a 2, c sobre a, o produto das raízes tomadas 3 a 3 seria menos d sobre a, depois o produto das raízes tomadas 4 a 4, é e sobre a, e o produto das 5 raízes seria menos e, mais e sobre a, ou f sobre a. Então, conforme vai aumentando o grau, vai aumentando o número de combinações ali. E vai se repetindo aqui, o sinal vai invertendo. Exemplo número 1. Escrever as relações entre os coeficientes e as raízes da equação 2x4 menos x2 mais 4x menos 5 igual a 0. Veja que essa aqui é uma equação do quarto grau, só que está faltando o termo em x na terceira aqui, ó.
É porque o coeficiente dele é zero. Então, escrevendo na forma completa, eu tenho 2x4 mais 0x3 menos x2 mais 4x menos 5 igual a zero. Tá? Então, a soma das raízes, né, como ela é do quarto grau, ela tem 4 raízes. A soma das 4 raízes é menos b sobre a. Então, vai ser menos o zero aqui ó, sobre a, 0 sobre 2 é zero. Tá? O produto das raízes tomadas duas a duas aqui, ó, x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2 vezes x3, x2 vezes x4, x3 é c sobre a, ou seja, menos 1 meio. Tá? Porque aqui é menos 1 sobre 2, ó, menos 1 meio. Tá? E o produto das raízes tomadas 3 a 3 é menos d sobre a. Tá? São menos 4 sobre 2, tá? Que vai dar menos 2. E o produto das 4 raízes é e sobre a, ou seja, menos 5 sobre 2. Tá? E, ó, menos 5 sobre 2. Tá? Veja, começa com menos b sobre a, mais c sobre a, menos d sobre a e mais e sobre a. Tá? Trocando sempre os sinais em ordem. Tá? Segundo exercício, ó. Resolver a equação x3 menos 7x2 mais 16x menos 12 igual a zero, sabendo que uma das raízes é dupla. Veja que ela é uma equação do terceiro grau, ela tem 3 raízes. Tá? Então, vamos chamar as raízes de A e B. Tá? Então, essas raízes A e B aqui, ó, veja que esse A não é o A daqui. Tá? Estou chamando as raízes. Veja que como uma das raízes é dupla, eu estou repetindo então o A aqui, ó. Então o A vai ser a nossa raiz dupla. Então ela aparece duas vezes. Por isso que eu estou chamando de A e B. Tá? Então, a soma das raízes, A mais B, soma dessas raízes, tá? É menos B sobre A. Então é menos 7 sobre A. Tá? Então vai ser menos 7, que é esse menos aqui vai ficar positivo, sobre 1 aqui, tá? Que vai dar mais 7. Tá? Veja, a soma é menos b sobre a, e lá o b é menos 7, sobre 1, que vai dar mais 7. O produto das raízes, a vezes a, mais a vezes b, mais a vezes b, é c sobre a, ou seja, 16 sobre 1, que é 16. E o produto das raízes, a vezes b, é igual a menos d sobre a, ou seja, menos 12 sobre 1, que vai dar mais 12 sobre 1, que é 12. Tá? Então, essas são as relações de Girard aplicadas a essas 3 raízes. Veja que daqui eu tiro que a mais a é 2a, né, mais b igual a 7. Tá? Dali, então, isolando o b vai ficar 7 menos 2a, porque aqui eu estou formando um sistema de equações. Tá? Então, isolando o b, eu tenho 7 menos 2a. Tá? Esse b nós vamos substituir, né, depois aqui numa equação para achar as variáveis. Aqui eu tenho a vezes a vai dar a ao quadrado, ab mais ab dá 2ab igual a 16. E aqui eu tenho que a2 vezes b é igual a 12. Tá? Então, substituindo no a2 mais 2ab igual a 16, eu vou substituir o b por 7 menos 2a aqui. Ó. Tá? Então, vai ficar 2 mais 2a que multiplica b, que é 7 menos 2a igual a 16. Então, A2 é igual a 2A vezes 7 dá 14A, 2A vezes menos 2A dá menos 4A2, menos 16 igual a zero. Já igualamos a zero, porque está dando uma equação do segundo grau. Tá? Então, reduzindo os termos aqui, e já multiplicando por menos 1, ó, A2 vezes menos 4A2 dá menos 3A2, vezes menos 1 dá mais 3A2. Mais 14A multiplicando por menos 1 dá menos 14A, e menos 16 multiplicando por menos 1 vai dar mais 16. E aplicando a forma de Bhaskara aqui, ó, então A é igual a menos B, dá menos 14 dá 14, mais ou menos menos 14 ao quadrado, que dá 196, né? B ao quadrado, menos 4AC, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 16 dá 192. E 2 vezes A, 2 vezes 3, 6. Então, isso aqui vai ficar 14 mais ou menos 196 menos 192 é 4. E raiz de 4 é 2. Então, fica 14 mais ou menos 2 sobre 6. Daqui eu tiro aqui a linha. 14 mais 2 dá 6, dá 16 sobre 6. Simplificando por 2 fica 8 terços. E o A duas linhas, 14 menos 2 dá 12, dividido por 6 dá 2. Então, eu achei dois valores para o A. 8 terços e 2. Tá, e agora nós temos que ver qual desses dois valores que serve.
Então vamos substituir aqui nessa igualdade aqui, ó, que a gente tem o B isolado. Vamos calcular o B nessa igualdade. Então, substituindo 8 terços primeiro. 7 menos 2 vezes 8 terços. Tá? Então, 7 menos 16 terços. Tirando o mínimo aqui. Tá? Veja, 16 terços é 2 vezes 8, né? 16 terços. O mínimo aqui é 3. 3 dividido por 1 é 3, 17, 21. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 16 dá 16. E 21 menos 16 vai dar 5. Então, no B é 5 terços. Então, quando A vale 8 terços, o B é 5 terços. Tá? E agora vamos substituir no A2, B igual a 12. Porque eu tenho duas equações que tem o B. Ó. Então, esse A que a gente está utilizando aqui, 8 terços, ele tem que satisfazer para as duas equações. Tá? Então, tem que ver se eu vou achar para o B o mesmo valor aqui nessa equação. Então, 8 terços ao quadrado vezes B igual a 12, dá 64 nonos, vezes B igual a 12. Então, aqui o B é igual a 27/16. Tá? Multiplicando 9 pelo 12 e dividindo por 64 e dividindo tudo, vai dar 27/16. Veja que a gente encontrou valores de B diferentes. Logo, esse 8 terços aqui não serve para o nosso problema. Não é a raiz da nossa equação. Tá? Agora vamos utilizar para o A igual a 2. Então, mesma coisa, vamos substituir na equação B igual a 7 menos 2A. Então, B é igual a 7 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 aqui. Ó. Então, 7 menos 4 é 3. B é igual a 3. Agora, vamos substituir naquela equação. A 2, B igual a 12, para ver se a gente encontra o mesmo valor. Então, 2 ao quadrado vezes B é igual a 12. E o B é igual a 12 dividido por 4, que é 3. Encontramos o mesmo valor. Então, o B vale 3. Tá? Então, o A vale 2 e o B vale 3. Tá? Então, o A aqui está correto, ele serve. Então, a solução da equação é 2 e 3. Tá? Porque o 2 aparece duas vezes, a gente coloca uma vez só na solução. Barbadinho. Exercício 3. Determina o conjunto de solução da equação x3 menos 7x2 mais 14x menos 8 igual a 0, sabendo que suas raízes estão em progressão geométrica. Tá? Então vejam, ela tem 3 raízes e elas estão em progressão geométrica, em PG. Tá? Então, sendo ABC as raízes e ABC aqui entre parênteses a PG. Tá? Então, se a PG eu estou chamando desta forma, então o B ao quadrado é igual a A vezes C. Tá? Isso é uma propriedade de progressão geométrica. O termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos termos anterior e posterior a ele. Tá? Então, B ao quadrado é igual a C. Então, aqui a gente já tira uma relação entre as raízes, tá? Relacionado com a PG. Então, a soma das raízes, tá, é menos B sobre A. Então, menos 7 sobre 1 vai dar mais 7. Tá? A soma dos produtos das raízes 2 a 2, AB mais AC mais BC é igual a 14, ou seja, é C sobre A. Tá? 14 sobre 1 é 14, e o produto das raízes é menos D sobre A, menos 8 sobre 1, que vai dar mais 8. Então, essas são as relações de girar. Tá? Então, aqui, ó, B ao quadrado vezes B é 8. Tá? Por quê? Porque B ao quadrado é A vezes C. Então, no lugar desse A, eu tenho aqui A vezes B vezes C. No lugar do A vezes C, eu coloco B ao quadrado. Tá? Porque A vezes C é B ao quadrado, vezes aquele outro B, então fica B2 vezes B é 8. B na terceira é 8, né? E B é a raiz cúbica de 8, que é 2. Então já achamos o B. O B vale 2. E agora aqui, ó, 2A, tá? Mais 4 mais 2C é igual a 14. Tá? Aqui, como o B é 2, ó, 2 vezes A dá 2A. Tá? A vezes C é B ao quadrado. Como o B é 2, então B ao quadrado é 4. Mais 2C, como B é 2, ó, 2 vezes C, 2C é igual a 14. Tá? Então 2A mais 2C é igual a 14 menos 4, que é 10. Tá? Dividindo tudo por 2, aqui A mais C é igual a 5. Então daqui nós estamos tirando uma equação. E isolando o A é igual a 5 menos C. Tá? Então agora 2AC é igual a 8. Né? Nós temos daqui, ó, como o B vale 2, né? 2AC é igual a 8. E A é 5 menos C. Então, AC é igual a 4,
A vezes C é igual a 4, que é B ao quadrado, e 5 menos C vezes C é igual a 4. Tá? Veja que 2AC é igual a 8, a C é igual a 4, porque 8 dividido por 2 dá 4. E no lugar do A a gente coloca 5 menos C, ó, vezes C, que é igual a 4. Tá? Então elimina o parênteses, 5C menos C vezes C menos C ao quadrado, menos 4 igual a 0. Outra equação do segundo grau aqui. Ó. Então vai ficar multiplicando por menos 1 e ordenando, fica mais C ao quadrado menos 5C mais 4 igual a 0. Aplicando a forma de Bhaskara, né, nós resolvemos. Eu não vou apresentar a resolução aqui da forma de Bhaskara, nós vamos encontrar as duas raízes dessa equação aqui, que é 4 e 1. Então, C' é 4, C' é 1. Tá? Então, o A é igual a 5 menos 4, né, utilizando como C o 4, o A é igual a 1. Então, quando C é 4, o A vale 1. Tá? Veja que o B vale 2. Agora, quando C é igual a 1, tá? O A vale 5 menos 1, que é 4. Então, quando C é 1, o A é 4. Logo, a nossa progressão PG é 1, 2 e 4, ou 4, 2 e 1. Tá? O B é sempre 2. Quando o A é 1, quando C é 4, o A é 1. Quando C é 1, o A é 4. Tá? Então, pode ser uma PG crescente ou decrescente. Como o problema não diz como é que é essa progressão, tá? Pode ser qualquer uma dessas duas. Tá? Logo, o conjunto de solução é 1, 2 e 4. Barbadinha. Exercício 4. A soma de duas raízes da equação x na terceira menos 10x mais m igual a 0 é igual a 6. Calcule o valor de m. Então, a soma de duas raízes dessa equação é igual a 6. Calcular o valor de m. Ela é uma equação do terceiro grau. Então, x na terceira mais 0x2, que está faltando o termo em x2 aqui, ó, menos 10x mais m é igual a 0. Tá? Sendo A, B, C as raízes, tá? Eu tenho que A mais B é igual a 6, porque eu disse que a soma de duas raízes é igual a 6. Então, eu estou dizendo que A mais B é igual a 6. E A mais B mais C é igual a 0. Tá? Então, eu tenho aqui um sistema de equação. Tá? Eu vou multiplicar por menos 1, a de cima fica menos A menos B igual a menos 6. E A mais B mais C igual a 0. Fazendo a soma aqui, vai cancelar o A, vai cancelar o B, e C é igual a menos C, menos 6. Então, achamos o valor da raiz C. Tá? Agora, o valor numérico do polinômio, quando a raiz é menos 6, é igual a 0. P de menos 6 é 0. Então, nós vamos substituir a x por menos 6 para cá e igualar a 0. Então, menos 6 na terceira, menos 10 vezes menos 6, mais m é igual a 0. Menos 6 na terceira é menos 216, menos 10 vezes menos 6 dá mais 6, 60, mais m é igual a 0. Menos 156 mais m é 0, né? E m é igual a 156. Tá? Veja que nós resolvemos um sistema aqui para achar o C, né? E C, então, como ela é uma das raízes, o valor numérico, né, do polinômio, quando nós substituímos x por uma da raiz, o valor numérico é 0. Tá? Então, aplicamos essa identidade aqui. Barbadinha. Exercício 5. Calcule a soma dos inversos das raízes da equação 2x3 menos 5x2 mais 6x mais 6 igual a 0. A soma dos inversos das raízes. Então, sendo as raízes A, B, C, nós queremos o valor de 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Tá? É isso que a gente quer. Tá? Veja que ela é uma equação que está completa, tem todos os termos aqui em ordem decrescente. Tá? Então, vamos ver o que a gente encontra com essa soma. 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Se eu somar, o mínimo aqui é ABC. ABC dividido por A dá BC, vezes 1 fica BC. ABC dividido por B fica AC, vezes 1 fica AC. ABC dividido por C dá AB, vezes 1 dá AB. Tá? Então, IBC mais AC mais AB é 6 sobre 2. Tá? Ou seja, a soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas, tá? é C, né, sobre A, 6 sobre 2, né? Uma relação de girar. Tá? Raiz BC mais AC mais é 3. Tá? Ora, e ABC
produto das raízes, né, é D, A, B, C, D, né, menos D sobre A, menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. Tá? Então, veja, nós temos o resultado de BC mais AC mais AD, que é o que tem lá em cima, e ABC, que é menos 3, que é o que tem aqui embaixo. Tá? Logo, tá? BC mais AC mais AB sobre ABC é igual a 3 dividido por menos 3. Tá? Ou seja, 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C é igual a menos 1. Já que essa fração aqui, que é essa aqui, é igual a 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Tá? Aqui é 3 sobre menos 3, que é menos 1. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Tá? Na próxima aula nós vamos estudar a pesquisa de raízes com coeficientes inteiros, raízes racionais.